tudo vira língua. A roda já está inventada. O uso de amostras autênticas de línguas estrangeiras. Eu me dirijo respeitosamente aos colegas com aquele friozinho na barriga de quem em todas as apresentações matutava: o que é mesmo que eu sei fazer? Todo mundo sabe fazer? E as conexões, será que elas aguentam? Será? E entre quedas, sem muitos machucados porque eram quedas de conexão, slides parados, vozes, cachorrinhos latindo ao fundo. Ei, fulana, me desculpem, caí, mas voltei. Uai, desculpa para quê? Eu muito mais ouvi e aprendi do que acreditei que tivesse para falar. Mediei, inclusive solicitei o adiamento da minha proposta voluntária, mas registro aqui. Efetivamente, é inenarrável o prazer de estar com colegas com os quais nunca pude interagir nesses últimos 12 anos de universidade. De quando em quando, nos encontrávamos naquilo que vamos lembrar um dia que se chamam congressos. E as pessoas nos mandavam lembranças para alguém do instituto que a gente nem conhecia, inclusive por estarmos tão separadinhos nos nossos fragmentos de corredor. A possibilidade de crescimento nessas últimas semanas, ao poder participar dessas rodas de conversa com experiências dos colegas, provocou uma abertura de mente para novas e para revisitação de velhas propostas que podem voltar com cara, motivação e novos corpos para as nossas salas de aula ou para as nossas aulas. Uso, abuso e espero não fazer mau uso desse espaço com 3 visões de fala. A primeira é a expectativa a partir do rumo que nossas conversas tomaram. A apresentação de novas plataformas, inovações. Como eu disse, mais aprendi com a maioria delas e tenho inclusive a proposta de um fluxo contínuo, semanal de apresentação de novas tecnologias e de experiências que funcionam e são factíveis em nosso mistério docente. Eu rascunhei um PowerPoint, mas logo aquietei meu ser artístico, esse que está dentro de todo professor, e me propus a ser coerente com a reflexão que eu proponho aqui na segunda parte da minha fala, com a preocupação que julguei necessária externalizar agora, principalmente porque a minha alma, molecamente cientista, ela quer avaliar se eu consigo prender a atenção dos senhores, que possuem com certeza um nível mais elevado de concentração do que aqueles alunos novatinhos de 17 anos, recém-saídos do ensino médio. Portanto, tendo em conta todas essas realidades, eu pretendo utilizar as ferramentas rudimentares. Vamos lá. Nos últimos dias, acabo de assistir, a posteriori, porque a minha conexão não me permitiu fazê-lo sincronicamente, a reunião do Conselho Comunitário, em que algumas das preocupações eram justamente o escasso acesso por parte da comunidade acadêmica aos meios de tecnologia. Restrinjo-me, portanto, à tecnologia do cuspe e giz. Bom, nesse caso, sem giz. As tecnologias que apresento, elas não são necessariamente inovações, as que vim a apresentar, tendo em vista que elas se tratam de ações que já realizávamos quando tudo funcionava, ou mais ou menos funcionava. E são ações que há diversos anos já realizo e busco cada vez mais aperfeiçoá-las. Eu lecionei num curso de licenciatura em espanhol e também no curso de LEA, Línguas Estrangeiras Aplicadas, no sul da Bahia, onde lá nós associávamos elementos da tradução ao ensino de línguas. 2 atividades que eu carrego na minha formação e na formação de professores, também aqui na Universidade de Brasília. São elas a legendagem, a dublagem e a interpretação. Hoje há outros elementos também que tenho colocado nessas atividades com os alunos, principalmente tendo em vista as possibilidades de ensino remoto. Um deles é a leitura oral
de obras. Atualmente estamos lendo O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, obra bem propícia para a época, e alguns audiocontos que tenho realizado com um colega egresso de nossos cursos. Os audiocontos, eles são principalmente inspirados a partir da presença dos alunos Gabriel Fernando e Tomás Verde, com necessidades visuais. Nesse mundo hoje visual e de telas, mais além do televisivo, nós temos a possibilidade do desenvolvimento de habilidades capazes de fomentar o processo comunicativo dos nossos estudantes. Sim, essa associação de tradução e ensino de línguas, o nosso colega Mark Reed já a mencionava há décadas, elas não estão ligadas necessariamente a inovações. Elas se tratam de estratégias que servem para elementos de avaliação, de adequação, de aprendizados de léxico, de estruturas gramaticais, casos específicos como da legendagem, para a dublagem, a fluência verbal, a fluência oral, inclusive a agilidade de mudança do código linguístico na interpretação. A questão da dublagem, por exemplo, a gente tem esses elementos anteriores e ainda, além do mais, a soltura do lado artístico do aluno, da criatividade, do diálogo, que eles podem ser apresentados pelos alunos. E nos últimos questionários, a gente percebeu, das últimas pesquisas que eu fiz, elas desvendaram para a gente um universo bem curioso, em que elementos de cunho cultural são motivadores e fatores decisivos para que alguns alunos entrem e ingressem no curso. No nosso caso, no curso de letras, alunos que vêm por gostar muito de Rebeldes e de Maria do Bairro, Maria del Barrio. Então, são realizados várias atividades em que há, inclusive, afinidade teatral por parte de alunos. Temos, por exemplo, alunos que encenaram ou que fizeram uma nova roupagem para La Usurpadora. Estão lá nos nossos slides apresentados. Sempre proponho para os alunos, como uma atividade de início e de final de semestre, uma carta de apresentação. Só que na primeira é a carta de apresentação, passa-se pelo túnel do tempo, como uma cápsula do tempo, em que a gente percebe como está o espanhol deles no final, em que são verificadas essas evoluções pelas quais eles passaram, em quase um confessionário individual, em que aprendo com a avaliação deles e me coloco à disposição e dentro do que eu captei de conhecimento e de desenvolvimento deles. Eu deixo nesse documento, então, algumas amostras desses trabalhos realizados como sugestões que podem ser utilizadas em diversas disciplinas. Já podemos perceber que há uma infinidade de possibilidades, de plataformas, e agora o processo que nos cabe é o processo da inclusão. Inclusão nossa, porque eles talvez as melhor sabem desses processos, mas também inclusão dos nossos alunos, nos meios que melhor cabem a eles, que menos custos geram a eles e que menor estrago ou sacrifício possam ocasionar. Para que, se mantermos já mentalmente sãos, já é um processo de sacrifício, para que isso não seja para todos eles também. Dentro desse processo de propostas, a gente continua vai dando continuidade para além daquilo que a gente entende como servidores públicos propriamente. Porque é isso que nós somos, é isso que a comunidade espera de nós, que sejamos servidores do público. É para isso até que ela nos paga, para dar um retorno e, se possível ainda, construir com essa sociedade uma via de diálogo, uma via de possibilidade de ouvir. Será que a gente vai conseguir ouvir os nossos alunos? O questionário que foi aplicado, ele foi extremamente importante. Vamos tentar entender
como funciona e com que quadro nós contamos? Nós temos alunos que dividem quarto com 3 pessoas, um computador para 4 pessoas, todos em um só cômodo, outros que não têm mesa, outros que moram com 3 cachorros dentro de um apartamento, e tem até aquele que diz que tem síndrome de pânico, ansiedade e que teme por ter que ser avaliado por detrás de uma tela. Eles já não estão mais escondidos, cada um no seu canto, salvo quando o aluno acende a tela, nos cumprimenta e volta a dormir. Será possível que nós conseguiremos adequar os nossos planos? Já foram inclusive enviados na data certa para os nossos respectivos departamentos. Será que dentro desses planos nós contamos com a realidade dos nossos alunos? Será que nós conseguimos visualizar parte dessa realidade que eles nos apresentam? Será que nós temos espaços reservados para apresentar, para incluir a realidade que eles possam vir nos apresentar? Será que alguns níveis de alunos alguns alunos em determinados níveis, podem inclusive nos propor formas de avaliação que possam ser mais adequadas para as suas realidades? Por último, depois dessas reflexões lançadas, que eu considero básicas, no momento em que retiram de nós o que nós tínhamos de melhor, o contato com os nossos alunos. É aquele olhar que indica que tal ou tal explicação deve ser refeita, deve ser passar pelo plano B, em que nos permite afinar o aprendizado com esse outro que se apresenta com a sua língua, com a sua cultura, com a sua sociedade, esse outro que nós vamos traduzir e que ainda vamos ensinar os nossos alunos a traduzi-los para comunicar com eles. Ensinar como nos comunicar com o outro, com o estranho, com o estrangeiro. Uma das propostas metodológicas aqui que apresento é pela palavra curadoria, que eu ouvi do professor Anderson outro dia. Tomei para mim a palavra, porque vários desses nossos conteúdos, eles não são palatáveis remotamente, mas vão precisar ser. E boa parte da teoria, ela não pode se perder, já que ela é basilar para o nosso fazer acadêmico. Ela deve ser o que milimetramente baliza os nossos conhecimentos. Aqui não vale só o processo democrático. Aqui realmente é alguém que sabe mais, que estuda mais e que escolhe para transmitir para o outro. Mas com certeza aprende com esse outro. Muda o sujeito e muda como nós, sujeitos, vemos nossos interlocutores. Parte das minhas propostas também incluem o professor em formação, que é o meu público meta. Eles também podem ser curadores. O que eles consideram válido para suas próprias salas de aula? Será que não é válida tal ou tal didática? O que poderia ser feito com ela? O que poderia torná-la algo inadequado? E lá vem o senso crítico, permeado por leituras que conformam esse escopo de nosso fazer docente e a concepção freiriana na prática da autonomia do estudante, como parte do nosso fazer docente e como parte do sujeito na sua própria aprendizagem, mediada por nós, professores. O mesmo acontece com as leituras teóricas de artigos científicos que saltam em borbotões nas revistas acadêmicas de respeito disponíveis em linha, para os estudantes baixarem, ficharem, analisarem, estudarem, responder perguntas e, de repente, se animarem a pesquisar também, encontrarem as suas linhas teóricas que permeiem suas inquietações. Vide aí o banco de talentos do PIBIC, a gente querendo pesquisar, e muitos deles estão no primeiro semestre. Primeiro, que continuemos com esses nossos encontros de compartilhamento de ideias, ações e inovações.
de forma a dar prosseguimento a esses aprendizados e aberturas para o novo, talvez para esse novo normal. Segundo, que possamos utilizar da premissa dos nossos planejamentos no que se refere à flexibilidade. Ao trabalhar com formação de professores, eu não permito que eles se desculpem por não poder apresentar algo quando falhou à luz o PowerPoint, porque existem elementos tão rudimentares como lápis e papel que, tendo estudado, preparado o seu material, eles conseguem ser apresentados, esses conteúdos, essas ideias e tudo o que eles estudaram, com um novo saber, com um novo lugar para discutir e para surgir. Finalmente, pensemos em possibilidades reais de ser partícipes do lema que nossa universidade agora assumiu: ninguém fica para trás. A desigualdade social já cumpre muito bem esse papel. Os nossos alunos, por questões de baixa renda, de distanciamento das regiões centrais, eles já são frutos de serem deixados para trás em muitas ocasiões. Então, vamos utilizar do elemento que outro colega colocou em encontros anteriores, da humildade. Humildade essa para entender o que acontece no universo desses estudantes, que nem sempre contam com as mesmas condições favoráveis de estudos que nós, onde falta ali uma conexão que não caia, uma mesa que possa chamar de sua, um computador que não tenha que ser dividido com outros membros da casa e com a tranquilidade suficiente para estudar sem ser incomodado pelos outros habitantes, inclusive habitantes que muitas vezes não vão entender de que se trata essa mitideza desse aí que precisa se retirar aos seus aposentos para aprender. Como ter essa capacidade de individualizar as circunstâncias e as possibilidades desses ambientes de produção de cada um de nossos estudantes? Está aí o nosso desafio. Como poder olhar para os nossos alunos e avaliar se tarefa dada é tarefa cumprida? E de que forma elas podem ser cumpridas? Abro-me a possibilidade de que o e-mail, esse sim, já era de uso obrigatório deles, que ele seja o plano zero, que as atividades possam ser entregues por ele, por meio de cadernos virtuais, como mencionados, como os que utilizo já no Google Drive já há vários anos. E, no caso de uma falha geral de todas essas pequenas máquinas, chamadas computadores, feitas para durarem somente um par de anos, os instrumentos rudimentares sejam utilizados. Que escrevam num papel, enviem uma foto. E se nada disso der certo, porque de vez em quando acontece, que a gente faça uma aula tradicional, mas sem se esquecer de quem vai estar do outro lado da tela, porque sem eles nós perdemos a razão e o nosso fazer docente. Exploremos nossos problemas de exclusão digital, nós vamos expor os nossos problemas de exclusão digital, ao passo que sempre nos vangloriaremos de não termos muro. Será que agora nós estamos começando a criá-los? Justamente quando precisamos estar ao lado da nossa comunidade e, mais que nunca, lá, dentro da comunidade não acadêmica, defendendo-a com os nossos saberes científicos, baseados nos critérios comprovados pela força da ciência. Senti-me acolhida por esse conselho comunitário e espero que possamos dar o devido destaque para as possibilidades de trabalho e de engajamento social que essa instância nos mostra como uma possibilidade de futuro próximo. Que possamos perceber a necessidade de destruir qualquer muro que nos impedem de conversar com a população. Essa população que muitas vezes entende que a universidade é algo muito longe e que aquilo não é para mim. Concluo, que já está escurecendo, com a lembrança de que a situação pela qual estamos passando é temporária. Só imaginávamos algo assim quando pensávamos naquele carinha chato que jurávamos que não íamos beijar nunca, só quando houvesse uma pandemia. Ainda bem que eu me casei antes. Pois é, não estamos prontos
Não estávamos prontos para isso. Não nascemos prontos, mas podemos e poderemos estar mais ou menos preparados, porque depois tudo isso vai passar e precisamos de agir enquanto não passa. Tudo isso é impermanente, como a própria vida. Senhor vírus, eu vou declarar uma coisa. A presença no olho, do olho no olho, para mim não é insubstituível. E não há negociação quanto a isso. Eu nunca menti que o que eu mais gosto daqui da universidade é o contato com os alunos. Eu gosto de planejar aulas porque eu sei que elas desembocam no contato com os alunos. Confesso que com a interação de grupo não sei se vou saber resolver, mas eu confesso que isso tampouco é negociável. É preciso que ela exista. Eu sei que alguns alunos dominam mais tecnologia do que talvez a maioria de nós. Então, nós, mestres, doutores, pós-doutores e alunos, vamos todos aprender juntos. Vou, por hora, obedecer ao Senhor invisível, porque eu já me conheci, já me acostumei a isso. Mas será por pouco tempo, porque daqui a pouco nós vamos tirar tudo de bom que possa ter ficado disso tudo. Como, por exemplo, essas reuniões com uma quantidade de colegas que estão todos aqui na UNB. Conciliarei, ou pretendo conciliar, mais do que nunca, as atividades de mãe, esposa, dona de casa, ajudante de aulas online de 2 crianças pequenas e prometo não enlouquecer. Se eu puder coordenar isso também. Tá valendo e vai dar certo. É só olhar para o outro, para que, mesmo havendo essas 2 telas entre eu e você, que a gente consiga. Porque vamos conseguir. Porque nós estamos todo o tempo com o nosso dever de construir o saber. Muito obrigada pela atenção. Vai passar.